what I'm looking for. Muito bom dia. Seja muito bem-vindo à Igreja Red, um privilégio ter você por aqui. Eu sou o João, faço parte da equipe de pastores e tenho o privilégio e a alegria de continuar essa série de mensagens que nós iniciamos. Esse é o terceiro episódio, o que realmente importa. Se você está aqui pela primeira vez e perdeu alguns desses episódios, pode voltar lá no nosso canal do YouTube, você vai acompanhar a primeira mensagem que foi dada pelo pastor Tiago Cata, depois da semana passada o Rafael, e as duas mensagens nos lembrando qual deve ser de fato o foco das nossas vidas. A primeira delas falando sobre Jesus e quem a Bíblia narra ser Jesus. Agora, na semana passada, mostrando que quando nós temos Jesus, nós não precisamos de mais nada, não precisamos de complementos. E eu tenho a alegria de continuar hoje agora essa série que está baseada em Colossenses e nós podemos conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Por isso, eu quero iniciar a nossa conversa hoje te fazendo uma pergunta. E a pergunta é: você acredita em Deus? Você acredita em Deus? Eu sei que pode parecer uma pergunta muito simples, muito óbvia, e se você está aqui, é bem provável que de alguma forma você acredita, ou você ama muito alguém que te convidou a estar aqui hoje. De maneira bem geral, no nosso país, a maioria das pessoas acredita em Deus. Poucas pessoas se dizem ateus aqui no nosso país e dizem, não acredito em nenhum tipo de divindade. E é interessante que quase todo mundo que acredita em Deus, mesmo não indo à igreja, mesmo não se dizendo um religioso, e talvez esse seja o seu caso aqui. Você aceitou um convite de alguém que veio insistindo contigo há algum tempo, você descobriu essa igreja nas redes sociais, veio parar aqui, ou você veio porque alguém da sua família ia apresentar um bebezinho hoje. Mas ainda assim, Deus... Puxa, eu acredito em Deus. Deixa eu te mostrar como a maioria de nós acredita em Deus. Quando eu era adolescente, às vezes eu chegava em casa de noite e estava meio escuro. E aí eu morava numa casa, tudo escuro na rua, e eu ficava meio com medo de chegar em casa tudo escuro. Não sei se você é meio assim. E aí, nessa hora que estava tudo escuro, o que eu pensava? Estou com medo, eu vou cantar um hino. Aí eu, entra na minha casa, entra... Deus, me ajuda aqui, para até eu chegar no interruptor, e aí o medo vai embora. Também é assim, não é? Mas no nosso país a gente também acredita em Deus. Por exemplo, time de futebol vai jogar, na escola, pode ser no profissional, em qualquer lugar, o time de futebol vai jogar, junta um monte de rapaz e vai fazer uma oração. Deus abençoa a gente aqui, repete uma oração, e eu fico meio pensando assim, peraí, se os dois times fazem oração, parece que Deus está lá no céu assim, e agora? Tomara que só um dos dois ore, hein? Porque se os dois orarem, como é que eu vou abençoar os dois times? Quando algumas coisas boas acontecem na nossa vida, a gente sente que alguém nos abençoou, Deus nos abençoou. Então a gente fala, graças a Deus que eu passei na faculdade, graças a Deus que eu consegui esse emprego, graças a Deus que não bati o carro hoje, graças a Deus, graças a Deus. E quando algo dá errado, a gente fala logo ai meu Deus, o que vai acontecer agora? Deus, me ajuda. Deus, cadê o Senhor quando eu preciso? Ou quando pega-se uma turbulência no avião, dizem que não tem ateu quando a turbulência acontece no avião. Dizem que todo mundo fala, meu Deus. Meu Deus é inclusive uma expressão que a gente usa para expressar as nossas emoções, as nossas exclamações. É curioso porque quase todo mundo fala de Deus, mas eu tendo a achar que falar de Deus, de alguma forma acreditar em Deus, pode não ser o mesmo que ter um relacionamento com Ele. Por isso a minha premissa aqui é de que você pode até acreditar em Deus, porque muitos afirmam que acreditam em Deus, mas vivem de fato como se Ele não existisse. Todo mundo diz acreditar em Deus, mas o maior problema do nosso tempo não é falta de fé ou dizer que Deus existe, mas é porque muitas dessas pessoas não são de fato transformadas por Ele. E uma fé que não muda a nossa mente, não muda a forma de a gente viver, parece uma incoerência. Nós rejeitamos qualquer tipo de incoerência. Quando a gente descobre uma falsidade em alguém que se diz bem comportado, quando a gente descobre algo na internet, a gente já logo fala, esse camarada não é isso que está dizendo ser. E na vida cristã não é diferente, ou na vida de alguém que crê em Deus não é diferente, não deveria ser diferente.
Alguns de nós acreditamos em Deus, mas não conseguem mudar os seus hábitos, não conseguem mudar os seus sentimentos, não conseguem mudar a forma de viver. É como se a fé em Deus estivesse lá, mas nada muda. É justamente esse o problema que está acontecendo na carta aos Colossenses, esse livro que nós decidimos estudar nesse último mês. Por quê? Porque ali existia uma sociedade que tinha muitos deuses, muitos acreditavam em muitas coisas. Todo mundo podia acreditar em alguma coisa, podia inventar de alguma forma algo para acreditar. Mas vários deles não tinham a sua vida transformada por essa crença que tinham. Nos primeiros 2 capítulos, como nós estudamos aqui, nós descobrimos que Jesus Cristo é suficiente. E ele vai mostrando, Paulo, o autor da carta, vai mostrando que Jesus é o autor da fé, Jesus é o primeiro, Jesus é o único, Jesus é fundamental para a nossa vida e para a nossa salvação. Já no capítulo 2, o apóstolo Paulo vai contrastar isso com os esforços humanos para chegar até Deus. Religião, abrir mão de algumas coisas, ou até mesmo deixar Jesus e mais alguma coisa. Esses são os 2 primeiros capítulos. E agora nós vamos entrar no 3º capítulo e a chave parece que muda. É como se a carta tivesse uma dobradiça no meio que parte para um segundo momento em que não é mais sobre Jesus ser suficiente, mas agora o que significa seguir Jesus. Como alguém deve seguir Jesus? Se antes ele está falando quem Jesus é e por que ele veio, qual é a obra que ele quis realizar, agora ele está dizendo o seguinte: se você acredita em Jesus, se você tem uma fé em Deus, você precisa viver de uma forma diferente. E aí tem algo completamente distinto do cristianismo, dessa fé professada em Jesus, das outras religiões. Porque era perfeitamente comum algumas outras religiões da época, as pessoas adorarem a Deus, prestarem sacrifícios, irem a alguns lugares, se esforçarem para abrir mão de algumas coisas em favor de Deus, mas nem toda a sua vida era alinhada com essa crença em Deus. Tudo bem, se ele fizesse um sacrifício, se ele fizesse uma jornada, se ele andasse por alguns passos, alguns quilômetros, se ele abrisse mão de algumas coisas, já era suficiente. É o cristianismo que começa agora a mostrar que a moralidade, que o estilo de vida precisa estar alinhado com aquilo que nós cremos, com as nossas crenças. É inclusive algo que no Novo Testamento nós vemos que tinha muita gente que diz acreditar em Deus, isso está lá em Tito capítulo 1, mas com o seu modo de vida o nega. Pessoas dizem acreditar em Deus, mas com seu modo de vida o negam. Nossa crença, aquilo que nós acreditamos sobre Deus, deveria estar intimamente ligado à nossa dependência dEle, à nossa fé nele. Por isso, a nossa conversa de hoje será baseada em Colossenses capítulo 3, e o texto que eu quero ler com vocês está lá em Colossenses capítulo 3, versos de 1 a 4. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, peço que você abra comigo, por favor, acesse no seu celular, Colossenses capítulo 3, versos de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus em Colossenses 3: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida, e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Baseado nesse trecho, o tema da nossa conversa de hoje é: o que significa acreditar em Deus? Como eu disse no início da nossa conversa, é bem provável que você que está aqui, de alguma forma, acredite em Deus. Mas eu quero provocar uma reflexão aqui, para que você faça um check-up pessoal, para que você faça uma autoanálise, e que você verifique se aquilo que você chama de acreditar em Deus é o que a palavra de Deus diz que significa acreditar em Deus. Que você abra o seu coração, para que de alguma forma o Espírito Santo de Deus fale contigo, e te ajude agora a verificar se a sua fé está alinhada com a vontade de Deus, ou se ela é algum outro tipo de coisa. A primeira coisa que eu vejo aqui, que responde essa pergunta, é que acreditar em Deus é, antes de tudo, uma mudança de mente. Veja comigo, por favor, o verso 1 que diz assim: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo.
Na tradução que nós estamos usando aqui, não aparece uma palavrinha que é portanto, e se você está usando uma outra versão, talvez você veja ela aí. Porque é justamente esse portanto que tem na transição do capítulo 2 para o capítulo 3, que mostra que o capítulo 3 e 4 tem a ver com uma conclusão do primeiro bloco da Bíblia, do primeiro bloco desses textos aqui. Porque ele está dizendo algo do tipo: vocês entenderam que Jesus Cristo é suficiente, vocês entenderam que Jesus Cristo é fundamental para a fé, vocês entenderam que Jesus Cristo transforma as vidas, vocês agora se dizem cristãos. Então, portanto, uma vez que vocês ressuscitaram com Cristo, ele está partindo de uma conclusão óbvia. Ele não está dizendo que isso é uma possibilidade, ele está entendendo que está falando com pessoas que já acreditam que Jesus é o Senhor da vida delas. Ele está dizendo para pessoas que já não só acreditam, mas, segundo ele, ressuscitaram para uma nova vida. Encontraram em Jesus não só um bom mestre, não encontraram em Jesus só uma boa referência, um bom camarada, mas encontraram um Senhor. Encontraram alguém que agora transformou a vida deles, uma vez que vocês já ressuscitaram para essa nova vida com Cristo. Isso significa nascer de novo. E aí, a minha conclusão é que, antes de qualquer coisa, é preciso nascer de novo. Antes de nós sermos, de fato, transformados, antes de entendermos exatamente o que realmente importa, Deus precisa fazer com que a gente nasça de novo. E isso não é algo que a gente consegue produzir. Isso é algo que só o próprio Deus pode fazer em nós. Ninguém muda o jeito de viver, ninguém muda a mente, que é o ponto da nossa conversa aqui, sem antes nascer de novo. E às vezes a gente se esforça porque a gente quer mudar o nosso marido. Ou você quer mudar o seu marido. Você quer mudar a sua esposa. Você quer mudar os seus filhos. Você está doido para abrir a cabeça de alguém da sua família, do seu amigo, de alguém do seu trabalho, e colocar alguma coisa lá dentro e falar: está precisando de mudança. Quem sabe, se ele for lá na rede, agora ele muda. Quem sabe, se agora ele servir em alguma área, fizer os 4 passos, ele muda. Mas no final das contas, o que esse texto está mostrando para a gente é que ninguém muda de verdade se não tiver um novo nascimento com Jesus. E aí, por ter nascido novamente em Jesus, o texto vai mostrar que nós estamos escondidos com Cristo em Deus. Agora nós não somos sozinhos e alheios, mas nós estamos em Cristo, nós pertencemos a Cristo. Paulo insiste que quando nós estamos com Cristo, essa nova vida não é por esforço, não é por mérito, mas é uma graça da união que temos com Cristo Jesus. Por isso, uma conclusão que eu quero mostrar para vocês é que nós todos precisamos nascer novamente. Acreditar em Deus não é só uma fé que a gente diz ter. Acreditar em Deus não é só algo que a gente aprendeu com os nossos pais ou uma igreja onde a gente frequenta. Acreditar em Deus tem a ver com nascer novamente. Mas o texto ainda continua e vai mostrar quais são as implicações de nascer novamente. Então, uma vez que vocês nasceram e ressuscitaram com Cristo para uma nova vida, o primeiro verbo que aparece aí é mantenham-se ou mantenham os olhos fixos na realidade do alto. Mantenham os seus olhos na realidade do alto. E depois ele continua: onde Cristo está sentado ao lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Toda vez que você estiver estudando a Bíblia, principalmente nas cartas, preste bastante atenção nos verbos. Pensem nas coisas do alto. A ideia desse texto aqui, dessa palavra, tem a ver com você se esforçar, você pensar, você refletir, ruminar. Lembra do que a vaquinha faz? Ruminar. Nós precisamos pensar, ruminar, mastigar, cultivar isso na nossa vida. O texto, a palavra anterior ainda diz: mantenham os olhos fixos na realidade do alto. Mantenham os olhos fixos na realidade do alto. E aí tem a ver com intencionalidade, tem a ver com esforço, tem a ver com não ficar parado, mas ir atrás, perseverar nisso. É fácil para a gente pensar em perseverar quando a gente precisa agir em alguma coisa. Vamos imaginar, e aqui é só uma ilustração, tá bom? Que eu escondi, embaixo de uma das cadeiras desse auditório agora, um prêmio, um envelope, que diz que você vai receber um Pix no valor de R$1 milhão.
Vai ter gente que vai sair no tapa nessa manhã. Vai ser perigoso. E vocês vão começar a correr atrás uns dos outros aqui. Porque a gente vai intencionalmente ir atrás desse prêmio. O que esse texto está mostrando é que nós, com essa intencionalidade, precisamos cuidar dos nossos pensamentos e levá-los até Deus. Pensar nas coisas que estão no alto. Precisamos ir na direção de Deus para pensar do jeito de Deus. Você deve estar falando assim, o que significa pensar nas coisas do alto? Se você ler o capítulo todo de Colossenses capítulo 3, as coisas do alto são pensar na pessoa de Deus, pensar no próprio Deus, pensar no povo de Deus, andar com o povo de Deus, com a igreja de Jesus, e também pensar na palavra de Deus. Nós guardamos o nosso coração dos nossos próprios desejos e agora colocamos o nosso coração na direção de Deus. Mantenham os seus olhos fixos na realidade do alto. Pensem nessas coisas, esforcem-se na direção de Deus. Por isso, a minha conclusão aqui é que nós não vamos acreditar em Deus só porque temos uma opinião bem religiosa. Acreditar em Deus não é só ter uma opinião bem religiosa, mas é ter a mente renovada em Cristo Jesus. Acreditar em Deus não é ter uma opinião religiosa, mas é acreditar e ser renovado por Cristo Jesus. Tem gente que porque frequenta uma igreja, tem gente que porque ora durante as refeições, tem gente que porque cresceu num ambiente que sabia que Deus existia, pensa que isso é a mesma coisa que ter a sua vida em Jesus. Mas estar em Jesus é algo completamente diferente. Estar em Jesus é ter a sua identidade em Cristo. A sua identidade não está mais naquilo que você faz, nos lugares que você frequenta, a sua identidade não está na família onde você pertence, naquilo que você tem na conta bancária. A sua identidade está em Jesus. E aí, o autor da carta está nos mostrando algo muito prático. Nós precisamos andar com Cristo. Nós precisamos ter a mente em Jesus. Acreditar em Deus, então, não é só pensar que Ele existe. Não é só lembrar dEle nos momentos difíceis ou em momentos de alegria, mas é andar com Ele a todo tempo. É permitir que Ele molde a sua forma de pensar. É realinhar a nossa mente e o nosso coração com aquilo que Cristo fez por nós. Então a vida cristã não começa só com as nossas mãos, com aquilo que a gente faz, mas começa com a nossa mente. E aí o nosso comportamento vai acompanhar a nossa mente. Elevar a nossa mente até Cristo Jesus, a ponto de que o nosso coração ande na mesma direção. Por isso, Craig Groeschel nos orienta e nos lembra que acreditar em Deus vai mexer com as nossas emoções, vai mexer com os nossos sentimentos. Ele diz o seguinte: quando tivermos sede de Deus, Ele nos satisfará. E se continuarmos a buscá-lo, passaremos a conhecê-lo em intimidade cada vez maior. Quando nós nos apaixonamos por Deus, quando nós valorizamos a Deus mais do que tudo, nós vamos ter sede dEle. E nós vamos deixar de ter sede por qualquer outra coisa ou pessoa nessa vida, porque a nossa sede por Deus vai ser maior. Então nós vamos buscá-lo, manter os nossos pensamentos no alto, pensar na realidade do alto. Isso sim é acreditar em Deus. E a pergunta que eu deixo para você até aqui é: você está mais focado nas coisas passageiras da terra ou na eternidade ao lado de Jesus? Você está mais focado em encontrar a pessoa ideal ou você está focado em agradar a Deus? Você está mais focado em que seus filhos parem de dar trabalho ou você está focado em levar os seus filhos para mais perto de Jesus? Você está mais focado em ter uma vida segura, em não ter que se preocupar com os movimentos do governo, ou com o seu patrão te mandar embora, ou com os impostos que você tem que pagar, para você ter uma estabilidade? Ou você está focado em conhecer e amar mais a Deus todos os dias? O que hoje, se você não tivesse mais, tiraria a sua paz? Muito provavelmente, esta coisa tem se tornado um ídolo. Esta coisa tem tomado a atenção do seu coração, que deveria ser exclusivamente de Deus. Eu sei, não é tão simples como parece ser quando eu estou dizendo. Mas o nosso coração
precisa ser inclinado na direção de Deus. Porque acreditar em Deus é deixar de focar nas coisas que vão passar, para focar na eternidade com o Senhor. E como essa eternidade agora começa a nos afetar, para mexer com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, para depois influenciar as nossas relações e nos transformar de dentro para fora. Seu coração e a sua mente está mais focado no aqui e no agora, ou está mais focado na eternidade com Jesus? Será que você realmente acredita em Deus? Será que eu realmente acredito em Deus? Primeiro, acreditar em Deus é mudar a sua mente. Segundo, acreditar em Deus é deixar Jesus te transformar. Leia comigo, por favor, o texto que diz assim: portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Façam morrer as coisas terrenas e pecaminosas que estão dentro de vocês. 3 palavras vão aparecer no trecho aqui, a primeira delas é façam morrer. Interessante que façam morrer não parece algo tranquilo, né? Morrer nunca é bom. Eu sei, nunca vivi isso, nem você, mas não é bom. Não parece ser legal. Mas fazer morrer, segundo o texto aqui, é literalmente matar, assassinar, execute isso. E se você prestou atenção nos primeiros versos, aqui aparece uma outra vez morrer, porque ele já diz que nós já morremos com Cristo e recebemos uma nova vida, ou ressuscitamos com Jesus. Então, fazer morrer a nossa vontade, fazer morrer os nossos desejos, fazer morrer aquilo que desagrada a Deus, é algo simples para aqueles que já ressuscitaram com Cristo. Simples, mais ou menos. Mas é algo que se espera daquele que está em Jesus. Façam morrer. E são palavras muito duras e diretas. Se você pertence a Cristo Jesus, faça morrer. E ele vai dizer, de maneira muito clara, que os problemas não é faça morrer o seu marido que te dá trabalho. Não é faça morrer o seu patrão que te coloca pressão todos os dias. Faça morrer as finanças que nunca funcionam. Sabe o que ele diz para fazer morrer? O nosso próprio desejo, o nosso próprio coração. Façam morrer aquilo que está dentro de nós. Não é o outro que nos faz pecar, embora ele possa muitas vezes nos provocar a isso, mas o que ele está dizendo é que temos um problema dentro de nós. O pecado está em nós. E aí vemos a luta do nosso próprio coração. O que nós mais amamos, o que nós mais adoramos. Os nossos desejos, motivações, precisam ser deixados de lado. Não só isso, eles precisam ser assassinados. Porque agora nós adoramos a Deus, e não a nós mesmos, e nem outras pessoas e outras coisas. Nós pecamos, desagradamos a Deus quando nós dizemos que amamos a Deus, acreditamos em Deus, mas não mortificamos, não matamos o nosso eu. Isso é tão sério, que o texto vai terminar dizendo que quando nós não matamos os nossos desejos, o que nós recebemos é a ira de Deus. Mas existe outro verbo que aparece aqui, que diz que além de nós mortificarmos e matarmos os nossos desejos, nós precisamos nos livrar. No entanto, para nos livrar e matar, nós precisamos de arrependimento. E arrependimento, eu sei, não é algo tão fácil assim. Olha o que Paul Tripp fala para a gente sobre arrependimento. Paul Tripp fala para nós que arrependimento não é algo que a gente deseja e gosta. Ele diz o seguinte: arrependimento, ou deixar o pecado, nunca é fácil. Significa admitir que você está errado. Alguma coisa em todo o coração humano evita isso. Arrependimento ou deixar o pecado nunca é fácil. Significa admitir que você está errado. Alguma coisa em todo o coração humano evita isso. Se identifica isso com o seu coração. Porque dizer que a gente está errado é difícil. Principalmente quando você está discutindo com o seu cônjuge, não é? Às vezes aparecem uns memes no meu Instagram que diz assim: olha, minha esposa falou que está errado, eu não sei o que fazer depois daqui. Mas é difícil a gente admitir que tem algo em nós que não está funcionando bem. Quando a gente admite, a gente fala assim: olha, eu fiz isso, mas porque você me provocou. Olha, eu fiz isso porque alguma coisa aconteceu. Mas o que a Bíblia está nos orientando é reconhecer que existe algo em nós que não agrada a Deus. É reconhecer que existe algo em nós que precisa ser mortificado, precisa ser assassinado, precisa ser deixado de lado.
E nosso coração humano evita isso, porque reconhecer que nós somos falhos e pecadores é admitir que nós não temos condições de resolver a nossa própria vida. E o texto continua falando para nós não só fazer morrer, mas ele fala para nós ficarmos longe. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão, dos desejos maus, da ganância, que é a idolatria. E por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Mais uma ordem aqui: fique longe, saia, tire. É como uma roupa que você arranca e joga fora. É como uma roupa que você está tão imunda, tão suja, que você não tem coragem de continuar usando. Livrem-se disso. Coloca para longe. Livrem-se do quê? E aí vem uma lista grande daquilo que nós precisamos abandonar. É interessante que ele vai dizer que nós precisamos deixar essas coisas que nós ainda tínhamos, ou que nós tínhamos quando nós não conhecíamos a Deus. A nossa velha humanidade, o nosso antigo jeito de viver quando nós não acreditávamos, não confiávamos em Deus. E nós não desejamos fazer mais. Fiquem longe dessas coisas. Vocês costumavam praticá-las quando sua vida ainda fazia parte desse mundo. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Vocês eram assim. Mas se você acredita em Deus, se Jesus é o centro da sua vida, se você vive para aquilo que realmente importa, você não é mais isso. Isso não te pertence mais. Então, você precisa agora se livrar da ira, da raiva, da maldade, da linguagem obscena. Livrem-se, deixem, se afastem. E a lista ainda continua e diz: não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Não dá para mentir, porque você já jogou essa roupa velha fora. Façam morrer, livrem-se, parem de mentir. 3 ordens no texto que aparece para a gente aqui. O que nós devemos abandonar? O que nós devemos deixar? Primeiro, o texto vai mostrar que é imoralidade sexual. Se você tem qualquer dúvida, o texto está mostrando que quando nós não ouvimos a Deus sobre o jeito certo de viver a sexualidade, nós estamos ouvindo o nosso coração. E se queremos agradar a Deus, se nós acreditamos de verdade em Deus, nós precisamos ouvir a voz de Deus quanto à nossa sexualidade. Tudo aquilo que fere a moralidade sexual que Deus estabeleceu na palavra é desobediência. Mas o problema não é só sexual aqui. O problema também tem a ver com impureza. E aí ele coloca todo mundo no mesmo barco ao dizer que toda a corrupção moral, todo desejo que tem a ver mais com nós nos agradarmos do que agradarmos a Deus, isso é impuro, é como uma água suja. Nós precisamos fazer morrer os nossos instintos sexuais que desagradam a Deus, mas nós precisamos fazer morrer também a nossa impureza de coração. Nós precisamos também abandonar os desejos maus. E aqui a comparação é com os desejos bons, que nos fazem olhar para a eternidade e olhar para o Senhor, e agora desejos que mais nos fazem olhar para nós mesmos e para o próximo e para o outro, que nós queremos nos satisfazer com o outro, inclusive. Os nossos desejos precisam ser deixados de lado, porque naturalmente os nossos desejos não são inclinados para Deus, mas são inclinados contra Deus. O que mais precisamos abandonar, e esse aqui talvez seja um dos grandes maus do nosso tempo, a ganância. Não, João, eu não sou ganancioso. Eu só quero ter tranquilidade, segurança para a minha família. Muitas vezes nós estamos mais focados em conseguir mais e nem temos condições de perceber o quanto o nosso coração está preocupado e angustiado com isso. Sabe, nunca foi você que se sustentou. Nunca foi você que conquistou o seu salário. Nunca foi você que fez por merecer, ainda que você se esforce muito, eu sei disso. Mas se Deus não te der a saúde para trabalhar, se Deus não estiver contigo, no final das contas, a sua vida financeira vai continuar aparentemente funcionando ou não, mas no final das contas você não está olhando para o lado certo. E isso tem a ver com ganância. Ganância é, segundo o texto, idolatria. E nós nos preocupamos em adorar estátuas,
adorar algumas imagens, mas nós estamos adorando o dinheiro que está na nossa conta bancária, ou até a falta dele. Nós nos desesperamos quando algo parece sair do controle. Nós precisamos abandonar a ganância. Nós precisamos abandonar a ira e a raiva. Nós precisamos tirar, segundo o texto bíblico, a ira e a raiva. Esse sentimento que tem a ver com um desprazer com algo ou alguém. Pode ser com a pessoa que fechou você lá no trânsito. Pode ser com os seus filhos que, quando você chegou cansado do trabalho, te provocaram a ira. Pode ser com o seu chefe, com um cliente. Mas se você acredita em Deus, você precisa olhar para esse texto e entender que ele nos diz para nos afastar disso. Também nos afastar da maldade. E a maldade tem a ver com algo que não é bom. O oposto disso é a bondade, que é parte do fruto do Espírito. E a gente pode perceber maldade em pequenas coisas. Quando os meus filhos começam a provocar um ao outro, e um deles já diz: pai, ele não está sendo bondoso. Olha o que dá a aprender as coisas aqui na igreja, né? Mas sabe o que é interessante? Eles só percebem a falta de bondade no outro. Eles não percebem a falta de bondade no seu próprio coração. Eu sei, você tem dificuldade de perceber a maldade no seu coração. Mas nós precisamos da graça de Deus para perceber isso, inclusive dentro de nós. Maledicência, falar mal dos outros, falar mal de alguém. Não, João, não estou falando mal de alguém, eu estou só compartilhando aqui um pedido de oração. João, não estou falando mal do outro. Na verdade, é o que está acontecendo, é só uma verdade. Isso é uma coisa que nós somos intolerantes nessa igreja, é com a maledicência, com fofoca. Se você vir falar para mim de alguém, o que eu vou fazer na hora é falar assim: ou a gente chama essa pessoa, ou você para de falar sobre isso. Não venha falar mal de outro pastor para mim, porque eu vou chamar ele para perto. Não venha falar mal de outro líder, porque se temos algo para resolver, precisamos de uma comunicação direta. Porque todo o restante disso é maledicência, é fofoca, é falar mal dos outros. E aí, ainda nos pecados da linguagem que precisamos abandonar, tem linguagem obscena. Não, palavras comuns que a gente usa, um palavrãozinho não tem problema. Todo mundo fala. Ai, João, você não sabe de onde eu vim. Falava palavrão toda hora. Se você acredita em Deus, se Jesus é o Senhor da sua vida, isso não te pertence mais. Isso não combina com Jesus. Isso não combina com Jesus naquilo que você fala, naquilo que você posta, nos grupos de WhatsApp onde você conversa, nos áudios que você envia. Por último, a mentira. E todas elas nos afastam de Deus. E você deve estar pensando assim: peraí, o que pode então, né? Primeiro, pode agradar a Deus, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas também você deve estar pensando: é difícil, não é? E eu sei, é muito difícil. A nossa natureza pecaminosa nos leva para, com frequência, nos afastarmos de Deus. Mas a minha conclusão até aqui é que nós podemos abandonar o pecado, porque ele foi derrotado na cruz. Se você se identificou com alguma dessas palavras que eu mostrei aqui, ou com outras que você sabe que te afastam de Deus, os nossos pecados, eles podem ser abandonados. Nós podemos batalhar contra eles, nós podemos lutar contra eles, nós podemos fazer morrer esses pecados, porque Cristo Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para nos livrar do pecado e nos levar para perto de Deus. A sua ira e a sua raiva, com quem quer que seja, pode ser deixado de lado, porque Jesus Cristo não foi irado com os nossos pecados, antes nos amou. Você pode mudar a forma que fala, porque Jesus Cristo disse: está consumado. As palavras de Jesus nos curaram. E se Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, isso nos transforma completamente. Eu sei que não é tão simples assim. E o MacArthur diz isso para a gente, ele fala: não se trata apenas de mudar a sua mente sobre quem Jesus é.
Não se trata apenas de mudar sua mente sobre as circunstâncias e decidir tentar outra coisa. Não se trata apenas de agora, olha, eu entendi que eu te faço mal, falo para minha esposa, para os meus filhos, para os meus amigos, eu entendi que a forma de gerir o meu dinheiro não está indo bem. Tudo bem, agora eu entendi, eu já sei. Não é só isso. Olha o que uma carta continua dizendo, ele fala o seguinte: é uma vida completamente nova, que surge da negação de si mesmo. É negar a si mesmo e ao seu pecado e comprometer-se sem reservas com Jesus. Não é só dizer, isso não é legal, eu entendi, eu ouvi lá na rede que não é bom, mas agora é se comprometer a ter uma mente completamente transformada por Jesus. Uma mente completamente diferente em Jesus. Porque o verso 11 vai terminar dizendo que Jesus é tudo o que importa. Estar em Jesus é tudo o que importa. Viver com Jesus é tudo o que importa. A minha opinião fica de lado, porque estar em Jesus é tudo o que importa. Não importa mais se eu era um pecador ou se eu era alguém que ia para a igreja, se eu era gentil ou se eu era judeu, não importa se eu era de um time de futebol ou de outro, não importa se eu era senhor ou escravo, agora o que mais importa é que eu estou em Jesus e que eu vivo com Jesus. Em Cristo Jesus, isso é o que realmente importa. Então eu abro mão de toda a minha velha vida. E aí, algo que nós precisamos pensar no nosso tempo, é que Jesus não te chama para ser a sua melhor versão. Jesus te convida a ser uma nova pessoa nele. Tem muita gente procurando Jesus agora, porque está na moda. Talvez há 20, 30 anos atrás, se você é um cristão já há esse tempo, lá na escola você não encontrava ninguém que ia para uma igreja, talvez uma, duas pessoas. Você tinha vergonha de falar que era crente. Hoje em dia está na mídia, os maiores influenciadores vão até o Rio Jordão para ser batizado. É inclusive bom que você admire a fé evangélica, cristã que seja, porque ela fala sobre dinheiro, prosperidade, amor ao próximo. Mas Jesus não nos chama para vivermos uma melhor versão de nós mesmos. Jesus quer dizer para a gente morrer quem nós éramos, para fazer morrer a nossa vida e o nosso coração, para agora nós seguirmos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não dá para reformar a nossa casa, porque ela está totalmente corrompida e quebrada. Nós precisamos fazer tudo de novo. Na verdade, Deus vai fazer tudo de novo em nós. Se você está aqui procurando uma nova versão, eu quero dizer que essa versão não dá para ser atualizada. Você precisa de algo completamente novo. Você precisa de Cristo Jesus e Jesus ser o Senhor da sua vida. Por último, acreditar em Deus não para só em como nós lidamos com os nossos próprios pecados e fazemos tudo isso morrer. Mas acreditar em Deus agora é mostrar Jesus em nossas vidas. Acreditar em Deus tem a ver com a mudança de mente. Acreditar em Deus tem a ver com deixar que Ele transforme áreas da sua vida e da minha vida. Mas por último, acreditar em Deus é mostrar isso para as outras pessoas. Se antes nós tínhamos que tirar a roupa velha, agora Ele diz: revistam-se de compaixão, de bondade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Sejam compreensivos uns com os outros. Lembrem-se que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devam perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor, que une todos nós em perfeita harmonia. Primeira coisa que nós precisamos viver é que nós precisamos nos revestir de Cristo, do caráter de Jesus. Não é deixar só a nossa impureza sexual, a nossa ira, a nossa mentira, mas agora ser trocado pelo caráter de Jesus, que é um caráter marcado por compaixão. Percebe como isso afeta as nossas relações? Tenha compaixão, bondade, humildade, mansidão, esse é difícil. Paciência. Por que você precisava ler esse, né, João? Sejam compreensivos uns com os outros. Perdoem quem os ofender. Aí você fala, não dá para perdoar. João, você não sabe pelo que eu passei. Você não sabe o que meu marido me fez. Você não sabe o que minha mãe me fez. Aí o texto vai dizer, lembrem-se que o Senhor os perdoou.
de modo que vocês também devem perdoar. Revistam-se do amor. Revistam-se de Jesus. O texto vai mostrar para a gente, então, que se acreditar em Deus não te torna mais parecido com Jesus, tem algo errado na sua fé. Se você decidiu frequentar a rede, se você decidiu aceitar algo para participar desse lugar, mas se a tua fé em Jesus não muda os seus relacionamentos, se a sua fé em Jesus não troca maledicência por uma boa linguagem, se a sua fé em Jesus, acreditar em Deus, não troca a sua ira por paciência e bondade, se acreditar em Deus não te faz se sentir arrependido toda vez que você fala algo que desagrada a Deus, essa fé é vazia, essa fé está te enganando, e você pode ir para longe de Deus, para toda a eternidade, porque você não entendeu que Jesus Cristo transforma inclusive a forma como nós falamos, sentimos e vivemos. Ou nós estamos errados, ou Deus falou uma mentira. E Deus disse que se nós estamos nele, isso é possível. Nós não fazemos isso sozinho, nós não fazemos isso pelos nossos próprios esforços, mas nós fazemos dependentes de Cristo Jesus, nos revestindo de um novo homem, do caráter de Cristo. O texto ainda continua dizendo, então permitam que a paz de Cristo governe o vosso coração, ou o seu coração. E às vezes a gente usa esse texto de uma forma errada, né? E diz assim, isso está me dando tanta paz, está tranquilo, estou em paz com isso. Não é a nossa paz, mas é a paz que vem de Cristo. E a paz de Cristo não pode ferir a vontade de Deus. A paz de Cristo não pode ir contra aquilo que Deus revela na sua palavra. A paz de Cristo é o nosso desejo de fazer que o ambiente tenha a paz de Cristo imperando aqui. Na minha casa, no meu trabalho, na internet onde eu converso com outras pessoas. Que a paz de Cristo reine nas nossas vidas e no nosso coração. Que ela governe a nossa mente e o nosso coração. Nós somos chamados não para viver em conflitos, mas para viver em paz. Seja guiado pela paz de Cristo. Quer viver a transformação? Seja guiado pela paz de Cristo. Isso vai depender de uma nova postura, que é moldado por Cristo Jesus. O texto ainda continua dizendo que agora, para viver tudo isso, a mensagem de Cristo Jesus, ou a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Que habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. A Bíblia, a palavra de Deus, a verdade de Deus, precisa morar dentro do meu e do seu coração. João, mas eu não sou pastor, eu não consigo memorizar a Bíblia. Você precisa consumir a palavra de Deus. Você precisa mergulhar na palavra de Deus. Porque só conhecendo mais a verdade de Deus é que vai transbordar do seu coração a mensagem a respeito de Cristo Jesus. E às vezes a gente fica sabendo de conselhos que a gente dá um para o outro aqui. E esse conselho é do tipo, seja feliz. O que o texto bíblico está mostrando para nós é que se a mensagem a respeito de Cristo inunda o meu e o seu coração, o que vai sair da nossa boca agora é a verdade de Deus. Por isso, então, cantem com salmos, hinos e cânticos espirituais, com o coração agradecido. Aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Encha o seu coração da verdade de Jesus. 45, 50 minutos de Bíblia durante a semana, quando você vem ao culto, não será suficiente para viver a transformação que Ele quer fazer na sua vida. Se você acredita em Deus, e tudo que você procura de Deus é 45 minutos, uma vez na semana, eu queria te convidar a repensar a sua fé em Jesus. Por último, o texto ainda vai dizer, se algo ficou sem ser falado aqui, ele diz o seguinte, e tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor. Ele falou de se revestir do novo, ele falou em ser guiado da paz de Jesus, ele falou de se encher da verdade de Deus. Tá bom, João, eu entendi, mas falta alguma coisa? Tá bom, então tudo agora. Tudo que vocês fizerem, tudo que vocês falarem, tudo precisa parecer com Jesus.
No meu trabalho eu preciso parecer com Jesus. Mas se eu não fizer dessa forma, eu não vou ganhar dinheiro. As pessoas vão me enganar. Tudo que eu faço precisa se parecer com Jesus. Eu preciso dar uma enganada aqui, porque senão as coisas não vão funcionar. Tudo precisa se parecer com Jesus. Eu preciso relaxar minha mente, eu vou rolar alguma coisa aqui que desagrada a Deus. Tudo precisa se parecer com Jesus. Tudo. Faça tudo para Jesus. Não são algumas horas do seu voluntariado no domingo. Não é aquelas poucas horas do seu pequeno grupo. Tudo precisa levar você para Jesus. John Piper nos diz que a santificação é muito mais do que dizer não ao pecado. Tá bom, João, eu parei de beber, eu parei de fazer alguma coisa, eu parei e fiz algumas escolhas. Mas a santificação diz sim à santidade e à alegre obediência a Jesus. A batalha por ser santo, a batalha pela santificação, e veja bem, a batalha é uma batalha travada no nível daquilo que amamos, aquilo que prezamos e aquilo que deleitamos. Batalhar por agradar a Deus é algo que nós fazemos intencionalmente. É algo que nós nos esforçamos e nos dedicamos. E a minha pergunta, que fiz no início, volta agora. Para você refletir, se no começo você disse que acreditava em Deus, você continua dizendo que acredita em Deus? Será que você acredita em Deus? Será que eu acredito em Deus? E de verdade, toda vez que eu falo, todos os pontos que eu mostrei aqui, eu fico pensando, será que eu realmente acredito em Deus? E eu vou te dizer que quem não liga para Deus, normalmente não se faz essa pergunta. Quem não liga para Deus, normalmente não liga para agradar a Deus. Mas toda vez que nós fazemos essa pergunta e nos constrangemos diante dEle, essa é uma nova oportunidade de nos reaproximarmos do nosso Senhor e de encontrarmos nele perdão e graça para mudar a direção da nossa vida. A minha conclusão, então, é que só acreditar em Deus não muda nada. Estar em Jesus muda tudo. Só acreditar em Deus não muda nada, mas estar em Jesus muda tudo. Como seria a sua vida se acreditar em Deus fosse mais do que uma crença, mas realmente fosse você perceber que tem uma vida completamente nova? Imagine acordar amanhã lembrando que você já ressuscitou com Cristo e que seus pensamentos não precisam mais seguir o mesmo trilho de sempre, de todos os dias, mas que agora você pode reagir de uma outra forma naquela conversa difícil que você vai ter amanhã. Que você pode olhar para os seus pecados, não mais com desespero, mas com esperança de que sabe que a cruz de Cristo Jesus já venceu aquilo e você não está mais preso aos seus pecados e às suas más decisões. Imagine experimentar na prática o que a sua mente renovada em Jesus quer dizer. Na forma com que você lida com a sua ansiedade, nas redes sociais, com seus hábitos secretos, com as suas decisões diárias. O que aconteceria se você realmente deixasse Jesus te transformar? Se ao invés de alimentar aquilo que te afasta de Deus, você começasse a matar essa fome dos desejos maldosos. Imagine que perceber isso te torna alguém mais paciente com a sua família, mais generoso com as pessoas difíceis, mais lento para responder com raiva, mais rápido para perdoar. Pense no impacto disso na sua casa. Pense como isso vai mexer no seu trabalho. Pense como você vai reagir nos seus relacionamentos. Imagine ser guiado pela paz de Cristo nas situações que antes te tiravam do eixo. Naquela reunião tensa que você vai ter amanhã. Quando você receber aquela notícia inesperada. Naquela conversa que você sempre evita. Imagine sua vida tão cheia da palavra de Cristo, que até as suas músicas, as conversas e os conselhos que dá para as pessoas carregam a vida que você tem em Jesus. Agora, saiba que nada disso é utopia, nem fantasia espiritual, nem promessa de pastor coach. É exatamente a vida que Jesus nos oferece na palavra dele. Ele não pede que você seja forte, ele promete ser forte em você. Ele não exige perfeição, ele promete transformação. Ele não chama você para ser a sua melhor versão,
Ele te convida para ser uma nova pessoa nele. Ele não chama você para ter alguém se esforçando, mas alguém dependente. Então a pergunta é: você está disposto a viver essa nova vida? Porque quem acredita em Deus está totalmente disposto e disponível para Jesus transformar. E esse Deus está à nossa disposição para formar Cristo em nós, passo a passo e dia após dia. Para refletir e praticar, primeiro, você não precisa se esforçar sozinho, você tem Jesus. Para isso, só acreditar em Deus não muda nada. Estar em Jesus muda tudo. Segundo, Jesus não te chama para ser a sua melhor versão. Ele te convida para ser uma nova pessoa nele. E por último, quando Jesus muda você por dentro, as pessoas percebem isso por fora. Esse é o verdadeiro testemunho de que você ama a Deus. Meu desejo é que você não saia daqui sem entregar o seu coração para Jesus, sem repensar a sua fé e sem entregar-se completamente para o Senhor e Salvador da sua vida. Vamos orar? Deus, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor não nos deixa como nós estávamos, mas o Senhor constantemente vem na nossa direção. Deus, me transforma e continua a transformar, Deus. Deus, cuida do Teu povo, cuida de cada uma dessas pessoas que está aqui. Que se tem alguém aqui hoje, Deus, que ainda não teve um encontro verdadeiro contigo, que a partir de hoje, Deus, aquilo que antes essa pessoa chamava de fé, possa agora ser chamado de relacionamento e de intimidade contigo. Deus, os nossos corações, as nossas mentes querem estar completamente voltados para Ti. Deus, o meu desejo, o nosso desejo, é que a nossa vontade seja afastada, retirada, Deus. Eu quero fazer morrer o meu eu, Deus, para que Cristo Jesus floresça em mim. Isso é o que realmente importa. Essa é a nossa oração, Deus, confiantes em nome de Jesus. Amém.